seu logo com R, às vezes a gente diz clube, as pessoas não entendem bem, gostariam que a gente falasse clube. Mas a verdade é que é um conselho de reitores das universidades brasileiras, que congrega todas as universidades do Brasil, são associadas através de seus reitores. São as universidades públicas, federais, estaduais, municipais, são as universidades privadas, comunitárias ou particulares. Então, é o conjunto das universidades que se associam no Conselho de Reitores, que tem sede em Brasília. Eu fui presidente do Conselho de Reitores até o mês de junho passado. Agora eu sou um dos seus diretores, terminou o meu mandato, mas eu, com muito prazer, vim aqui para tentar passar para os senhores um pouco da visão das universidades a respeito do desenvolvimento do país. Próximo slide. Muito bem, o próximo. Bem, eu coloquei aqui um pouquinho de histórico, falando da transformação do Brasil e do mundo nos últimos 20 anos. As mudanças foram muito importantes no Brasil e no mundo nesses últimos 20 anos. Houve um grande impulso da sociedade da informação nesse período e uma evolução tecnológica mais expressiva que a humanidade já conheceu. Esse período, quando nós nos reportamos lá no início da década de 90, nós vamos verificar que muito daquilo que usamos de tecnologia hoje nem se sonhava existir. Eu fui reitor da PUC de Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no início da década de 90. E hoje eu fico pensando como é que eu pude administrar uma universidade de cerca de 20 mil alunos naquela ocasião, sem celular e sem a internet. Mas a verdade é que 20 anos atrás, praticamente não havia celulares, praticamente não havia internet tão disseminados como estamos hoje. Cada pessoa praticamente nesse país tem um telefone celular e o acesso à internet hoje é absolutamente imenso. Houve uma expansão do sistema do ensino superior no Brasil nessas últimas décadas que foi muito notório. O sistema se compõe, como os senhores sabem, de universidades, centros universitários e faculdades. E as universidades em públicas, federais, estaduais, municipais e privadas são as comunitárias e as particulares. Um crescimento do número de instituições e de alunos fantástico nesses últimos anos, principalmente nessa década. Nós temos hoje mais de 2.300 instituições de ensino superior no país, formando profissionais em todas as áreas, e muitas delas formando engenheiros, formando arquitetos e formando também os agrônomos. E há cerca de 180 universidades, como eu disse a vocês. O número de vagas é totalmente suficiente para o momento atual, embora a gente saiba que exista um contingente imenso de jovens que não têm acesso à universidade brasileira, infelizmente. Mas é duro dizer isso. A esmagadora maioria dos cursos existentes no Brasil de formação profissional ainda é muito deficitário. Estamos ainda no século passado na formação de muitos profissionais nas universidades, nos centros universitários, nas faculdades brasileiras ainda. Adiante. Nós temos que pensar no papel das universidades na formação das novas gerações de profissionais para essas duas próximas décadas. E aí sim, cabe muito bem o que o Raul acabou de dizer, a formulação de diferentes cenários de o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com o Brasil nas próximas décadas. Acreditamos que o Brasil terá realmente um desenvolvimento fantástico
Esse crescimento que Raul nos falou nos remete para 2 décadas de progresso que o Brasil jamais teve em sua história. Agora, o Brasil não pode ficar na dependência de empresas, engenheiros e tecnologias de fora. Podemos? O Brasil tem que se preparar de fato para esse desenvolvimento. O Brasil tem que formar profissionais que estejam aptos a enfrentar esses novos cenários que se avizinham. Próximo, por favor. E aí vem, então, no papel das universidades na formação das novas gerações, alguns desafios que eu coloquei aqui como principais. O primeiro deles é a competitividade em escala mundial. Até bem pouco tempo atrás, as empresas se preocupavam com a concorrência do vizinho, daqueles que estavam na sua própria cidade ou na sua própria região. Hoje, as empresas têm que se preocupar com o que acontece no mundo em função desta competitividade em escala mundial. Isso expande muito a criatividade, a busca de novos recursos e a necessidade de novas tecnologias. Aceleração da infraestrutura básica do país. Nós temos ouvido muito a respeito das deficiências da nossa infraestrutura. O país hoje padece muito por uma infraestrutura ruim, que não teve os investimentos necessários para que pudesse apostar nesse desenvolvimento que todos nós brasileiros hoje queremos apostar. A infraestrutura portuária hoje, ela já está praticamente vivendo um colapso. Não faz muito tempo, nós vimos no Porto de Santos uma fila imensa de navios em alto mar esperando a sua hora de aportar. Alguns deles levaram 20 dias, mais tempo do que vir da Europa até o Porto de Santos. A estrutura aeroportuária, nem precisa dizer, nós somos usuários diretos da estrutura aeroportuária e se nós formos contar quanto tempo nós perdemos nos aeroportos desse país, dá para sentir na pele o que significa a falta dessa estrutura. O transporte sobre trilhos. O Brasil encontra-se ainda quase que na idade da pedra em relação ao transporte sobre trilhos. Eu sou do estado de São Paulo, eu me lembro quando eu era criança, o transporte de passageiros nos trens de uma companhia chamada Mogiana, que cortava a minha cidade natal, chamada Aguaí, a 200 quilômetros de São Paulo, era uma coisa fantástica. A gente conseguia, inclusive, regular as horas pela pontualidade dos trens que passavam naquela região. Hoje não existe um só vagão que transporte a gente naquela região, no estado mais desenvolvido do país. Imaginemos então a malha ferroviária que precisa ser construída nesse Brasil, especialmente no Nordeste, que precisa do escoamento das suas riquezas e não tem como em função dessas deficiências infraestruturais. O transporte rodoviário também enfrenta o mesmo dilema e é decorrência um do outro. Nós vamos ter logo mais grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O que vai ter que ser construído de infraestrutura nesse país, nas sedes dos jogos que já foram escolhidos para a Copa do Mundo, que está aí há menos de 4 anos? Estamos atrasados. Estamos ainda buscando soluções para problemas que já deviam ter sido solucionados e já começa a ficar apertado para que a organização da Copa do Mundo seja bem sucedida. E as universidades? O que elas têm que fazer para acelerar esse processo? A preparação de profissionais que são demandados, por exemplo, para o pré-sal. O pré-sal já é uma realidade brasileira e não demorará muito tempo, nós estaremos entre os maiores produtores de petróleos do mundo. Será que nós temos engenheiros suficientes
para trabalhar nessa prospecção de forma adequada?